Olá, caros alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Atividade Curricular de Extensão 2, né, agora na unidade 2, que é os princípios, as diretrizes e técnicas de comunicação da extensão universitária. Os objetivos desta unidade são conhecer os princípios e diretrizes da extensão no IFMA, compreender técnicas de comunicação da extensão universitária e identificar as linhas de extensão. Para alcançar esses objetivos, os conteúdos elencados são os princípios e diretrizes da extensão no IFMA, as técnicas de comunicação da extensão universitária e as linhas de extensão. Antes de falarmos sobre os princípios das ações de extensão, vamos recapitular o que vimos na unidade anterior, onde tivemos a oportunidade de estudar sobre as finalidades da extensão no IFMA, assim como as áreas de atuação da extensão e as tipologias, né, os tipos de ações de extensão. E a partir disso, nós agora iremos ver os princípios das ações de extensão do IFMA. É importante ressaltar que esses elementos eles são fundamentais para que vocês possam ter os elementos, né, subsídios suficientes para desenvolver o curso de extensão ao qual vocês irão desenvolver ao longo desta disciplina. Então, como princípios dessas ações de extensão no IFMA, nós destacamos o primeiro, que é a participação de servidores, discentes e da comunidade nas ações de extensão. Além disso, também a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses três não podem jamais estar separados. A inclusão social e a promoção do desenvolvimento regional sustentável, atentando para a diversidade cultural, o mundo do trabalho e o meio ambiente, e interrelacionando com os saberes acadêmicos e populares. Isso é importantíssimo também, tá? Além disso, o desenvolvimento integral dos discentes, a inserção socioprofissional também do discente, a interdisciplinaridade, a garantia da democratização e da qualidade das ações de extensão e a interação com o mundo do trabalho e com os diversos segmentos sociais, além também da internacionalização. As diretrizes para as ações de extensão do IFMA, elas constituem-se orientações para a sua elaboração, a sua implementação e a avaliação. E essas diretrizes, elas são importantes também para que também deem subsídios para fundamentar, né, dar uma fundamentação teórica na criação também desses cursos, né, de algum curso que discentes irão desenvolver ao longo dessa disciplina. Nesse sentido, a primeira diretriz que a gente destaca é a interação dialógica da comunidade acadêmica por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social. Além disso, dessa interação dialógica, destacamos também a questão da formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, que de modo interprofissional e interdisciplinar seja valorizada e integrada à matriz curricular. Destacamos também a produção de mudanças na própria instituição e nos demais setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais. E a articulação entre ensino, extensão, pesquisa, ancorada em processos pedagógicos único, interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico e tecnológico. Nesse sentido, nós destacamos aqui as linhas temáticas da extensão. Na unidade anterior, foram discutidas as áreas temáticas, né, foram 8 áreas temáticas da extensão, e dessas 8 temáticas, né, elas se ramificam e elas se multiplicam nessas linhas temáticas da extensão.
Então, a partir daquelas 8 áreas temáticas discutidas na unidade anterior, nós podemos envolver e tematizar várias linhas, né, que são oriundas dessas 8 áreas temáticas. Aqui nós destacamos mais de 50, vocês podem observar, linhas temáticas que são oriundas, né, dessas áreas de extensão. E aí vocês podem observar que, por exemplo, a gente consegue falar sobre qualquer temática e encaixar dentro dessas áreas de extensão. Como, por exemplo, falar sobre sustentabilidade, né, sobre o meio ambiente, esporte e lazer, educação profissional, jovens e adultos, metodologias e estratégias de ensino, música. Então, a questão da própria inclusão, pessoa com deficiência. Então, todo tipo de temática, ela acaba se interrelacionando com essas linhas temáticas aqui, que são oriundas das áreas temáticas que nós vimos na unidade anterior. Agora que você conhece as áreas temáticas e as linhas da extensão, e já pensou em um curso de extensão para a sua comunidade, identifique a linha de extensão do curso. No caso, na unidade anterior, eu pedi para que vocês já pensassem numa problemática relacionada à comunidade de vocês, certo? A comunidade a qual vocês estão inseridos. E essa problemática, a partir disso, vocês iam pensar na solução de como o IFMA poderia solucionar esse problema. Então, seria o quê? Através de um curso. Então, que curso vocês pensaram para que resolvesse a problemática que vocês também pensaram, refletiram na unidade anterior? Então, nesta unidade, eu quero que vocês façam essa associação à área temática, à linha de extensão que está atrelada a esse curso que vocês imaginaram realizar para que solucionasse o problema da comunidade, certo? Então, a partir dessa reflexão, eu quero que vocês identifiquem a linha de extensão a qual pertence o curso que vocês imaginaram. Também que vocês pensem qual o público-alvo, quem vocês querem atingir, né? Essas contribuições, elas vão servir para quê? Então, o público-alvo que vocês pensaram para a realização desse curso. Então, esse curso ele é direcionado para quem, tá? Outro ponto importante que vocês devem pensar e como esse curso ele vai ser desenvolvido, né? Onde que isso vai ocorrer? Qual local, né? Como que vai acontecer? Quando? Quem vai realizar esse curso? Quem vai ser responsável? A equipe que vai ser responsável pela realização desse curso, né? Então, tudo isso vocês já podem estar imaginando, já podem estar articulando, pensando, e analisando, refletindo em relação ao curso de extensão, certo? Muito bem. Então, com relação à comunicação na extensão, né? Então, até aqui vocês já imaginaram, pensaram sobre um curso, mas como isso de fato vai ocorrer, né? Como essa metodologia vai acontecer, né? Como essa comunicação ela pode ser efetiva e significativa para que o público-alvo, de fato, aprenda, compreenda aquilo que está sendo transmitido, né? E que de fato aquilo possa realmente fazer significado para ele e ele possa realmente aplicar no seu dia a dia, na sua vivência. Então, essas ligações elas têm que estar realmente bem conectadas para que o objetivo ocorra, né? Então, qual a melhor metodologia a ser aplicada por um indivíduo responsável por uma ação transformadora por meio do ensino? É estender seu conhecimento ou basear-se na comunicação para modificar os cenários que precisam de mudanças? Então, a partir de agora, a gente pode lembrar, né, do livro de Paulo Freire, quando ele fala de comunicação e de extensão, certo? E que é das referências que vocês devem estar lendo, né? Foi colocada uma resenha também sobre esse livro e vocês devem estar lendo para que vocês tenham subsídios, né, fundamentação teórica para entender e compreender como que deve ocorrer essa comunicação na extensão, tá bem?
E aí eu inicio essa questão da comunicação com essa grande pergunta, né? Estender seu conhecimento ou basear-se na comunicação para modificar os cenários que precisam de mudanças? Porque o simples fato de estender o conhecimento não significa que aquele público-alvo irá, de fato, compreender para que ele possa realmente aplicar no seu dia a dia, na sua vivência e traga realmente, de fato, significado para ele, certo? Pois bem, o educador ele não deve se achar em uma posição de saber absoluto, responsável apenas por transmitir seu conhecimento a outras pessoas que nada podem oferecer, pois estes últimos possuem saberes diferentes que em uma comunicação podem somar-se para um objetivo transformador e dinâmico. Então a gente pode observar que na obra, né, de Paulo Freire, ele bate muito nessa tecla, de comunicação e não apenas transmitir um conhecimento, não levar um conhecimento. Levar informações não significa que ocorreu o aprendizado, né? Então ele traz essa problemática, né, à tona o tempo inteiro. Nessa de quando você vai realizar um projeto de extensão, um curso de extensão, você deve se preocupar de fato com essa comunicação, com a metodologia que você vai utilizar né, dentro desse curso que você está oferecendo, por exemplo. E não é só o fato de você chegar lá com informações, levar informações. Você tem que ouvir, levar as informações, mas você tem que ouvir o seu público, ouvir as pessoas que tem lá. Eles têm muito a oferecer também. E a partir daí, vocês irão criando uma terceira via através da informação que você leva, da informação que você recebe do seu público, e você vai criando construindo uma terceira informação que de fato é a que vai transformar o ambiente, ou que vai transformar a sociedade e vai solucionar as problemáticas em questão, tá? É o que ele chama de comunicação dialógica, tá certo? Bom, importante é frisar que o aprendizado ele deve ser questionador, não repetindo apenas informações, dados e técnicas, mas reflita acerca deles e os inclui no seu contexto de mundo para usá-los como base de informação precisa. Desse modo, torna-se o verdadeiro sentido da educação, não sendo mais uma transmissão de conceitos, mas uma problematização eficaz para as nossas relações com o mundo. E como vocês, eu acredito, né, todos irão ler o livro ou ler a resenha que foi postada lá, colocada como material complementar para vocês, vocês irão compreender que ao longo da obra, né, a gente percebe nitidamente essa preocupação em apenas não chegar e depositar um conhecimento, depositar uma informação na cabeça de alguém, e sim de buscar essa reflexão, de problematizar e de trazer caminhos para que quem esteja recebendo aquela informação, ela não só receba a informação, mas ela pense a respeito da informação, ela reflita a respeito da informação e ela possa fazer a conexão com o que ela está recebendo de novo e o que ela já possui, e aí traçar um novo caminho, uma nova construção de um novo aprendizado com as informações fazendo total significado, sentido para a vivência, para a realidade a qual ela está inserida. Bom, gente, nesse sentido, a comunicação, a própria palavra, né, comunicar, ela vem do latim e ela significa tornar comum. Olha só, partilhar, associar, trocar opiniões. E nunca essa ideia de imposição. Eu não vou chegar. A comunicação não é impositiva, certo? Ela tem um outro significado. Em todas as acepções, implica em participação de dois ou mais elementos e um fluxo bidirecional. Ou seja, não é um monólogo, né? A comunicação é sempre um diálogo, ela é dialógica, ela reflete na comunicação de duas ou mais pessoas. Não é apenas
de uma pessoa que vem com algo superior e que chega e impõe e a outra tem que aceitar. Não é dessa maneira, tá bom? Então ela pode ocorrer entre seres humanos e animais, máquinas, animais e máquinas, e de certa forma até entre células e moléculas. Aqui a gente destaca alguns elementos da comunicação, né? Os quais a gente pode observar, né? O primeiro deles aqui, que é a realidade ou a situação onde ela se realiza e sobre a qual pode ter um efeito transformador, os interlocutores que dela participam, então quem está participando ali dessa comunicação, os conteúdos ou mensagens compartilhados. Observem que são conteúdos ou mensagens que são compartilhados, eles não são impositivos, tá? Os signos que eles utilizam para representá-los, então de que forma, né, seria a forma mais interessante para que aquilo seja de fato representado, né? E os meios que empregam para transmiti-los. Então, de que forma? Quais são os meios que serão transmitidos? E tem o retorno, o feedback, né, que a gente observa, né, com esse feedback do público alvo que está sendo ali colocado aquele projeto de extensão, por exemplo, se de fato com o feedback, com as respostas a gente vem obtendo deles, a gente tem essa noção, né, da compreensão e do entendimento a respeito daquele conteúdo que está sendo ministrado. E os ruídos ou interferências, né, que também influenciam demais nessa questão da comunicação. Aqui nesse slide a gente observa, né, que é um modelo de informação clássico. Qual é esse modelo de informação clássico? É aquele que visa modelar o comportamento do educando ou aprendiz, motivando com instruções, estímulos e reforços, recompensas. Então, é você tentar impor, né, e modelar, traçar um modelo específico para aquelas pessoas que estão ali adquirindo aquelas informações. É você trazer valores e concepções, né, de forma impositiva, elas são impostas, né, sem a compreensão devida. É a fonte que determina as necessidades dos receptores e pode levar à memorização sem compreensão efetiva do conteúdo ensinado. Enquanto que o modelo de aprendizagem humanizado, do ensino-aprendizagem humanizador, ele apresenta outras características diferenciadas da anterior. Então, a gente destaca aqui que nesse modelo de ensino-aprendizagem humanizador, ele visa o desenvolvimento das potencialidades dos educandos ou do público. Então, é desenvolver essas potencialidades e não apenas desconsiderar as informações que eles têm, os saberes que eles têm, o conhecimento que eles têm, né? Então, você vai valorizar isso, e isso é valorizado, esse conhecimento, esses saberes, né? E são potencializados. Além de outra característica importante, que utiliza de meios dialógicos e críticos, permitindo aos educandos ou público, né, a oportunidade de raciocinar, de discutir, de discordar e de criar. Então, isso é fundamental, importantíssimo, é a gente proporcionar, né, nessa comunicação dentro da extensão, é proporcionar que o público ele tenha essa oportunidade de raciocinar, de discutir, de discordar e de criar, tá? Outra característica também importante é apoiar e orientar, né, o aprendizado. O educador ou profissional é um facilitador da aprendizagem. Bom, em resumo, né, essa comunicação dentro da extensão, ela é uma troca recíproca de informações, ideias ou atitudes entre o emissor e o receptor, tá? E é uma arte de trocas e partilhas de ideias. Ela deve ser dialógica, lembrando que ser dialógico é você, né, o ministrante do curso, por exemplo, ele tem que trazer as informações, mas ele deve considerar também as informações do público-alvo, né? Ele e a partir dessa troca de informações do que ele traz e do que ele recebe, construir uma nova informação, né, em conjunto mais significativa
e que realmente atenda às necessidades do público. Uau! Além disso, é crítica, ela deve ser crítica, ela deve ser e principalmente reflexiva, né? Então, tem que dar essa oportunidade do público ter uma visão crítica e reflexiva do que ele também, das informações que eles estão ali recebendo, se apropriando. Aqui estão nossas referências, né, nossas principais referências. E o nosso muito obrigado, bons estudos e até a próxima.